Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Democrático. Hoje trazemos para vocês o senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, general de Exército, um homem que tem todas as condições de nos ajudar a entender o que está se passando no Brasil hoje. Eu e Ricardo Melão teremos o prazer de entrevistar o general. General, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E queríamos fazer como primeira pergunta, Geraldo, nós lemos um artigo seu a respeito do problema agrário e especificamente falando do problema agrário no que tange ao Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais tradicionais do agronegócio brasileiro e estado pelo qual o senador é eleito. Como está vendo aí a agricultura nesse início de governo? Tivemos aí um plano safra que foi bastante elogiado, ao mesmo tempo temos esse problema aí de terra, de MST. Qual é o seu balanço? Pois é, Zé Carlos, Ricardo, né, e todas as pessoas que estão nos acompanhando, o governo ele é dicotômico, né, porque não resta a mínima dúvida que hoje o grande carro-chefe da economia brasileira é o agronegócio, né, com todas as suas vertentes, é a atividade econômica onde o nosso país é imbatível, né? Temos aquilo que se chama de vantagem comparativa, né? Que somos um país com sol, com água, né? Com gente com capacidade de produzir e principalmente com a tecnologia, né? O agronegócio ele evoluiu, né? Usando as ferramentas mais modernas e se expôs à competição, né? E o governo, né, parece que não entendeu isso, criticando muito os produtores rurais, com algumas palavras advindas do presidente da República, mas, por outro lado, né, ele se dá conta de que tem que investir, né, no agronegócio, porque é o que vai lhe dar retorno em termos de produção, em termos de geração de emprego, em termos de geração de renda e, obviamente, né, no aumento do PIB, que gera todo um número de facilidades e de melhorias para o país. Então, é uma dicotomia. E ainda cresça-se a isso, né, a liberdade de manobra que vem sendo dada para o movimento dos sem-terra, que é algo que parece que não termina nunca, né? A gente sempre lembra que o movimento dos sem-terra nasce lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, no início dos anos 80, ali na região noroeste, onde pequenas propriedades divididas por um grande número de filhos, né? Alguns partiram para desbravar o centro-oeste, que hoje é a grande, né, vertente aí do nosso agro, e outros ficaram lá reclamando que não tinham terra e, a partir daí, inicia esse movimento. Então, já são 40 anos de algo que se retroalimenta, que não termina nunca, e, obviamente, né, com essa ideologia permeando, advinda aí não só do Partido dos Trabalhadores, como de outros partidos de esquerda, o que leva a insegurança jurídica ao campo, né? Então, é a dicotomia que caracteriza esse governo. Senador, o senhor que esteve aí como vice-presidente do Brasil à frente da questão da Amazônia, né, ali vendo, né, toda essa questão, lidando com isso, como você vê a visão atual do governo, a forma como ele está lidando na questão da política ambiental da ministra Marina Silva em relação à Amazonas, e, enfim, e também esse conflito toda hora que tentam criar como se o agronegócio fosse o destruidor do verde, né? Como que o senhor vê isso? É mais outra questão ligada à dicotomia do governo. A gente vê o discurso, só que a prática é diferente do discurso, né? O presidente Lula, ainda como presidente eleito, foi lá na COP do ano passado, lá em Sharm el-Sheikh, e aí a imprensa, né, vamos dizer assim, amestrada, né, porque a imprensa está de tal forma amestrada que não consegue exercer uma crítica que é a função dela, né? Batendo palma, agora o Brasil vai estar de volta ao mundo, deixaremos de ser vilões, incapaz de compreender que a questão da Amazônia faz parte de uma disputa geopolítica mundial, né, onde as nações mais desenvolvidas entendem o potencial do Brasil e usam uma manobra indireta, não é, no sentido de impedir a plena exploração dos recursos que nós temos aqui.
Então, é óbvio, né, que nós temos uma região que corresponde à metade, ou um pouco mais da metade do nosso território, né? Grande parte dela intocada. Temos uma legislação ambiental que coloca que qualquer propriedade da Amazônia só pode explorar 20% do que lá existe, né? Mas assentadas em riquezas que devem ser exploradas. E aí você vê a discussão. O governo quer explorar petróleo na foz do Amazonas, muito justamente, mas sofre a pressão dos próprios ambientalistas que ele usa como linha de frente, né, para querer dizer que ele é bonzinho, que ele vai preservar. Então, o que nós temos que buscar é o equilíbrio entre preservação e desenvolvimento, porque temos 25 milhões de habitantes que moram na Amazônia, com os piores índices de desenvolvimento humano do país, e temos uma riqueza que é para o Brasil como um todo e para o mundo como um todo também. Então, a gente tem que saber dosar, né, esse discurso perante a comunidade internacional, mostrar que nós somos responsáveis por preservar 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que são os 80% aí da Ileia Amazônica, e isso são 10 Alemanhas. Nenhum país do mundo tem essa responsabilidade. Senador, vindo aqui mais para o nosso dia a dia ainda, nós estamos aí com 3 CPIs, aliás, 2 CPIs e uma CPMI. A CPMI é essa do dia, chamada CPMI do dia 8 de janeiro. E temos visto aí as pessoas irem depois, sendo ofendidas, todo esse quadro complicado das CPMIs, que muitas vezes vira mais show business do que realmente um esforço de averiguação séria sobre o que é que aconteceu, sobre a causa que justificou a formação da CPMI. Como é que o senhor está vendo o desenrolar dessa CPMI? O senhor está tranquilo? Como é que o senhor está vendo isso? Olha, Zé Carlos, eu vejo isso com desgosto, porque desde o começo eu entendi que ela não ia chegar a lugar nenhum, que ia ser um palco para a disputa político-ideológica que hoje acontece no nosso país, e que investigar o que realmente aconteceu no 8 de janeiro não iria acontecer. Porque, vamos colocar assim, de uma forma bem clara, o nosso grupo político, né, quer mostrar que aquela manifestação que degenerou numa baderna ocorreu dessa forma porque os organismos governamentais encarregados de fazer a segurança da esplanada dos ministérios e dos imóveis principais aqui não foi acionado, né? Por incompetência, por negligência, por imperícia, seja lá o que for. E o grupo ligado ao atual governo quer colocar que aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado e é que aquelas pessoas eram um perigoso grupo de terroristas. Ora, nem aquelas pessoas eram um grupo de terroristas, nem houve tentativa de golpe de Estado, e o que houve foi exatamente isso aí, uma baderna e um quebra-quebra, que se puna as pessoas dentro da lei para esse tipo de delito. Não querer considerar aquilo como algo que, na segunda-feira, dia 9 de janeiro, aquelas senhorinhas e os senhores que entraram dentro do Palácio do Planalto, aqui no Congresso, ou no STF, estariam sentados nas cadeiras de cada um dos seus membros e regendo o país, né? Chega a ser piada de mau gosto. E, portanto, a CPMI vira um show de horrores, um discurso para lá, outro para cá, agressões verbais. Eu, desde um primeiro momento, senti que isso ia acontecer e, por isso, não quis participar. Você acha que tem uma grande chance, senador, de isso acabar em pizza? Não é nem questão de pizza, né, Melão? Vai acabar com aquela história. Nós temos um presidente da CPI, que é o deputado Arthur Maia, que é uma pessoa ponderada. Nós temos uma relatora, que é a senadora Elisiane Gama, que é mais aguerrida, vamos dizer assim, parceira ideológica do atual ministro da Justiça, do Flávio Dino. Ela vai querer impor um relatório com esse teor aí. Basta ver que na CPMI, o meu amigo, meu colega de turma, que era ministro, né, do GSI, não está indo depor. E ele era o principal responsável por organizar, vamos dizer, a segurança da esplanada naquele dia. Senador, aproveitando aí um outro tema que agora vai entrar no Senado e deve suscitar um debate enorme aí novamente, que é a questão da reforma tributária.
né? Eu queria entender do senhor, senador, o que tange aí a sua participação. Eu sei que você tem lutado aí na questão dos impostos seletivos para retirá-los, né, dessa previsão que existe no projeto do imposto seletivo para que eles não incidam sobre os vinhos e os espumantes. É porque o Rio Grande do Sul, né, é um grande produtor, né, desse tipo de produto, enfim, e tem ido muito bem nesse sentido, mas queria entender também, além disso, queria entender também que outras questões da reforma você acha que são necessárias e que deverão, ali pelo clima que você está sentindo na casa, o que deve ser mudado? Né? O que já é meio que um ponto pacífico entre os senadores que vai ser modificado da proposta que foi aprovada na Câmara? Olha, Melão, primeira coisa, né? Eu sou um defensor de uma reforma tributária, porque nós temos um sistema caótico, complicado e caro, e que leva a uma evasão e uma sonegação muito grande. Estima-se aí que a sonegação vai à faixa aí de 400 milhões de reais, 400 bilhões de reais por ano. Né? Então, se a gente conseguisse derrubar isso pela metade, já seria uma vantagem enorme para qualquer governo. Tá? Agora, uma reforma dessa natureza, ela tem que se pautar, na nossa visão, por 3 parâmetros. Primeiro, a efetiva simplificação dos tributos, para todo mundo saber o que está pagando. No segundo, ela tem que ser neutra. Nós já temos uma carga tributária enorme no Brasil, que vai a 1/3 do produto interno bruto. Então, não pode ter aumento da carga tributária. E terceiro, não pode haver uma centralização da arrecadação nas mãos do governo federal, porque isso rompe o pacto federativo. Então, esses são 3 aspectos que a gente considera inegociáveis. A partir daí, nós temos que trabalhar num conjunto de medidas, que a população entenda, que seja de fácil implementação. Nós temos aí prazos enormes, para que o sistema seja totalmente implementado. E aí eu sempre lembro a famosa frase atribuída ao Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Quando você bota prazo de 10, 15, 20 anos, a gente sabe que não vai chegar lá da forma como está planejado. Então, repito, o ótimo é inimigo do bom. Então, nós temos que buscar uma reforma boa. Eu tenho visto esse consenso aqui com os meus colegas senadores, tenho visto isso por palavras do próprio relator, senador Eduardo Braga, para que a gente melhore o que veio da Câmara. Existe essa PEC da Câmara, que é a 45, tem a 46 aqui no Senado, do Oriovisto Guimarães, que é bem mais simples, e tem a própria 110, que era outra PEC que rolava aqui no Senado. Então, eu acho que nós vamos juntar esse pacote e procurar extrair o melhor dessas 3 PECs, no sentido de entregar para a população brasileira um sistema que seja, pelo menos, amigável e que não seja complicado, caótico e que gere menos, vamos dizer, contencioso tributário. Até alguma coisa que o senhor acha que vai mudar ali? Eu acho que muita coisa vai mudar. Você tocou na questão do imposto seletivo, que é o chamado imposto sobre o pecado. Está muito subjetivo no texto, Da forma como ele está ali, é muito aberto, muito amplo, é então, perigoso. O que vai ser? Vamos taxar batata frita? Então, tem uma porção de coisa aí que a gente tem que discutir. E você tocou na questão de vinhos e espumantes, Hoje, no Brasil, nós produzimos vinhos e espumantes de excelente qualidade, sofremos uma concorrência que não é a mais leal possível, de produtos que vêm dos nossos vizinhos aí, do Chile, da Argentina, até do próprio Uruguai. É uma, vamos dizer, uma produção importante para o meu estado, Rio Grande do Sul, e nós temos que colocar isso fora de uma tributação maior do que ela já tem hoje. Perfeito, senador. O Magalhães Pinto, o político aí que foi muito famoso no Brasil no século passado, ele dizia que a política era igual às nuvens do céu. Cada vez que a gente olhava, estava de um jeito. Olhando o céu hoje em dia, a gente acha difícil que o ex-presidente Bolsonaro consiga vingar como candidato à presidência da República, e mesmo a liderança dele no que seria a direita brasileira está sendo muito atacada, muito circunstanciada, vamos chamar assim.
Como é que o senhor vê a direita brasileira, então, agora nessa fase da história que nós estamos vivendo? Não é? Nós temos aí, inclusive, no Senado, uma maioria, na Câmara havia uma maioria, hoje em dia já não se sabe mais, por causa do Centrão, se existe maioria ou se não existe. Qual é a sua visão dessa questão? Olha, Zé Carlos, na realidade, né, eu acho que a grande vitória do presidente Bolsonaro foi ter dado voz e voto ao imenso segmento da direita. Não é à toa que ele recebeu 58 milhões de votos nessa eleição, não é à toa que ele, hoje, é a única pessoa capaz de levar a gente à rua, e isso foi muito claro ao longo dos 4 anos de governo do presidente Bolsonaro. Eu, que ando bastante na rua, até o ascensorista aqui do Senado pergunta por ele, né? Então, essa liderança ela não está eclipsada. Por mais, né, que a esquerda, por meio dos seus satélites, seus agentes de influência, né, principalmente a grande imprensa, né, que foi sempre, né, a principal detratora do Bolsonaro, sempre querendo colocá-lo como alguém que chegou ao governo, ao poder, para implementar um regime autoritário, né, quando ele nunca buscou fazer isso. Então, esse lugar está marcado na história. Se, por acaso, ele conseguir reverter essa inelegibilidade dele, ele é o candidato natural para continuar a liderar, né, esse movimento. Óbvio, você tocou na questão aqui dentro do Congresso. O Congresso ele é meio que uma geleia em alguns pontos aí, né? O pessoal sempre quer tirar alguma coisa do governo, né? Tem gente que, né, quer um cargo, quer manter sua posição no seu estado. Nós temos eleições municipais ano que vem, é um outro problema que se discute bastante aqui, mas não se dá um passo decisivo, que é nós termos eleição a cada 2 anos. Nós temos que unificar as eleições aqui no Brasil, acabar com a reeleição, botar mandato de 5 anos, né? Era fundamental, né? Isso pacificaria o país, né? Porque a gente mal termina uma eleição, já entramos em outra. Agora eu vejo que o segmento da direita, liberal, conservadora, ele está bem vivo, né, na sociedade e também aqui dentro do Congresso Nacional. Então, por mais que o governo atual tenha determinadas pautas, mais que o STF hoje tente ultrapassar os seus limites como julgador e entrar na legislação, eles vão sofrer, vamos dizer assim, uma oposição crítica e participativa e pertinente aqui dentro do Congresso. Agora, quem será a nova liderança caso Jair Bolsonaro não possa concorrer? E aí nós temos, né, a figura do lado do governador de São Paulo, do Tarcísio, que já vem sendo duramente criticado porque já sentiram que ele tem o potencial. O seguinte, que é o Zema, também está sendo duramente criticado porque os satélites, os agentes de influência continuam, né, na visão de crítica nisso aí. Então, vamos aguardar, né, vamos para o processo eleitoral do próximo ano, buscar eleger um maior número de prefeitos, de vereadores, fomentar uma base para que em 2026 a gente enfrente, né, esse pessoal que ainda está com a cabeça no século XX. O senhor sente, senador, o senhor como expoente da direita, né, uma pessoa com bastante conteúdo, com a experiência de ter sido vice-presidente, ter chegado na mais alta hierarquia, né, do Exército também, como general, o senhor sente na direita alguma preferência por algum desses nomes? Você vê mais consciência entre as pessoas ali da direita em torno de algum desses nomes? Não, hoje não há esse consenso. Hoje a nossa luta, né, de nós parlamentares é uma luta política aqui dentro para conseguir sustar determinadas pautas que estão avançando, né? Há aqui especificamente no Senado, né, uma pressão muito grande que nós estamos exercendo sobre o presidente da Casa nas questões ligadas à Suprema Corte, né? Então ainda estamos nesse diapasão, né, de luta. Não há ainda, vamos dizer, não, o nosso candidato será o fulano. O que hoje a nossa tarefa é exatamente travar com astúcia a luta política aqui dentro do Congresso. O senhor, como militar, senador, o senhor tem muito esse senso de missão, né, pelo país, de serviço, tudo.
Se o senhor for chamado a exercer esse papel de liderança e ser um possível nome como candidato a presidente da República da direita, o senhor assumiria essa missão? Olha, Melão, é algo que a gente tem que trabalhar, né? Eu jamais me furto de tarefa alguma, né? Mas uma eleição de nível presidencial, né? Você tem que ter um nome conhecido de norte a sul, leste a oeste do Brasil, com um discurso capaz de empolgar todos os níveis da população, né? Então, não é uma coisa simples, mas todo mundo sabe que eu estou sempre pronto para aquilo que a nação brasileira exigir de mim. General, como é que o senhor está vendo aí a sua experiência no Senado, não é? O senhor veio de uma experiência de exército brilhante, foi general de exército, é um dos líderes da sua geração de militares, depois vice-presidente da República, agora senador. Como é que o senhor está vendo essa sua experiência como senador? Em que isso está lhe enriquecendo a sua visão de Brasil? Olha, Zé Carlos, a primeira coisa, né, o trabalho aqui no Congresso, e principalmente aqui no Senado, ele é totalmente diferente de todas as funções que eu havia exercido na minha vida, né? Então, aqui você tem que buscar a conciliação, você tem que ser persistente, né? Você tem que conversar bastante. É diferente, né, de você exercer um comando, é diferente de você ter sido vice-presidente, e obviamente que na vice-presidência eu fiz uma parte de trabalho político, mas aqui eu cheguei e me coloquei inicialmente naquela posição de aluno em aprendizagem, né? Buscando observar aquelas figuras que são cabeças coroadas aqui dentro, como é que eles agem, e me aproximando, converso com todos os segmentos aqui dentro, né? Independente da posição política e da posição ideológica. Você não pode se furtar a conversar, e sempre, né, buscando, sem grandes discursos, mas vamos dizer, aquele trabalho de formiguinha, fazer avançar o que são as nossas pautas. Então, eu tenho que trabalhar pelos interesses do meu estado, do Rio Grande do Sul, e também, obviamente, por tudo aquilo que eu considero os interesses do nosso país, para que o Brasil, né, realmente avance, né, na direção de um projeto que nos coloque na posição, no concerto das nações, que eu julgo que tem que ser a posição do Brasil. Mas, senador, existe aqui no Brasil vamos chamar assim, as pessoas falam muito, né? Sociedade civil, sociedade militar, existe como que houvesse uma divisão entre brasileiros que são militares e brasileiros que não são militares, como se houvesse um Brasil dos militares e um Brasil dos civis. Essa campanha a gente nota em certos artigos de imprensa, em livros, e é óbvio que isso não é verdade, não se compõe, não é? Mas, agora, nessa sua experiência no Senado Federal, no Congresso, que vamos chamar assim, o órgão maior da sociedade civil, da famosa sociedade civil, existe alguma diferença entre militares e civis? Nesse caso político que nós estamos falando? Zé Carlos, a primeira coisa, né, que há um certo preconceito por parte das elites pensantes aqui no Brasil, há um preconceito, né, contra o estamento militar, né? Por desconhecer, a elite não serve às Forças Armadas, né? Quem é que serve ao Exército? É o povão, né? É a massa mais pobre, que são os nossos soldados. Os nossos oficiais e praças são de classe média baixa, a imensa maioria. Pouquíssimos são de classe média alta. E número mínimo, vamos dizer assim, seria da classe A, vamos colocar. Então, o nosso Exército, aí eu falo por ele, nunca foi elitista, né? E a sociedade brasileira, nesse grupo, né, da elite, adota essa visão preconceituosa sobre as suas Forças Armadas, né? Diferente do que a gente vê nos Estados Unidos ou em outros países aí afora.
Além disso, né, você citou muito bem a questão de sociedade civil ou sociedade militar. Na realidade, né, a sociedade civil é um termo gramscista. Né? Gramsci dividia a sociedade entre sociedade civil, né, que são as associações de classe, né, e o cidadão como indivíduo, e a sociedade política, que são nós aqui do Congresso, o governo, as Forças Armadas, a Igreja, né, dentro daquele conceito dele de guerra de posição e guerra de movimento. Né? Então, se fala muito, quando se fala em sociedade civil, tem gente que acha que existe uma sociedade militar. Eu, em diversos lugares, tenho colocado claramente que eu, como militar, quando estava ali na ativa, eu, como membro da condomínio lá do meu prédio, eu pertencia à sociedade civil. E como oficial do Exército, eu pertencia à sociedade política. Para as pessoas entenderem, né, e saírem dessa dicotomia. Então, o que eu vejo hoje é que nós temos que, cada vez mais, nós, Forças Armadas, sabermos nos comunicar com a sociedade como um todo, com esse grupo da elite, né, que eles entendam como é que funciona, né, o estamento militar, né, como é a nossa formação. Eu sempre converso ali, com jornalistas principalmente, né, que eu digo, olha, lá no seu jornal, você tem cara formado em Recife, você tem cara formado no Rio Grande do Sul, e nós não, nós somos todos formados no mesmo lugar. Então, essas diferenças é que eles têm que entender e muitas vezes não entendem. E compete a nós, militares, né, nos abrirmos, né, nessa questão e mostrarmos, né, para a população, essa população que não nos conhece, o que nós somos. Senador, como o senhor está vendo, né, como um dos principais nomes da oposição no Senado, com a tua experiência e vivência como vice-presidente da República, como o senhor está vendo esse início de governo Lula nesses primeiros 8 meses? Como é que você definiria? Olha, o governo ele se apresentou como governo da união e da reconstrução. Na realidade, ele vem com a desunião e a destruição. Né? Na questão econômica, ele fala muito, mas, na realidade, tem procurado, né, jogar dentro da ortodoxia. Né? Então, o Haddad, né, ele veio com um arcabouço, é um arcabouço frágil, né, trabalhou junto aí na questão da reforma tributária, a ele e a Tebet têm jogado ali vamos dizer, num dueto, né, para mostrar que tem um certo compromisso com o fiscal, e, por outro lado, a turma do PT ataca o juro, ataca o Banco Central, o presidente da República, né, quer botar dinheiro fora né, quer ter o PAC, né, então há uma dicotomia, e isso é que eu digo que é a desunião e é a destruição. Né, porque o mundo real está caindo sobre os ombros deles, e que sabe que o orçamento hoje não permite grandes aventuras. Por outro lado, na pauta de costumes, né, tem avançado muito, nós temos aí uma diretriz do Ministério da Saúde, né, uma diretriz política favorável a aborto, liberação de drogas, né, que são coisas que a sociedade brasileira não concorda. Né? Temos a questão das armas, né, que é uma discussão bizantina, né, como se a posse de arma pelo cidadão de bem fosse responsável pela criminalidade do Brasil, quando a gente sabe que, ao longo dos últimos anos, a criminalidade diminuiu. Né? E temos, né, a questão daquele pacote da democracia, né, que, na realidade, é um passo, o pacote da democracia é uma reedição daquele PNDH 3 do governo da Dilma. Ou seja, essa turma não desiste nunca, eles são filhotes, né, de um estatismo, são filhotes de um regime, né, ditatorial, e eles não abandonam isso aí. Essa é a grande diferença entre a esquerda e a direita. A direita, na oposição, como nós estamos, ela não é raivosa, ela não é contra o país, né? E a esquerda, quando está na oposição, ela é contra tudo. Essa é a grande dicotomia. Senador, nós aqui estamos já nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, infelizmente, porque são muitos assuntos aí que nós apenas aí encostamos no assunto, né? Mas tem muito para conversar. E eu queria deixar, então, aqui o programa aí para a sua despedida, dizer que nós estamos aqui prontos
para lhe dar espaço, se precisar, achar que podemos ser úteis aí à sua veiculação. Então, queria agradecer mais uma vez, em meu nome, em nome do Ricardo, em nome do portal RC1, agradecer aí a sua presença. Olha, Zé Carlos, Ricardo, eu queria agradecer essa conversa que nós tivemos. Eu estou pronto para outras oportunidades, outros temas aí que vão suceder logo ao longo aí dos próximos, né, meses e próximos anos, né? Nós temos que manter, né, as nossas ideias vivas, temos que fazer circular essas ideias sem, vamos dizer assim, os sobressaltos, né, e muitas vezes ideias que não são as mais corretas, que circulam pela rede social entre os nossos grupos. A gente tem que desmistificar isso, fazermos uma oposição organizada, né, e levarmos, né, ao grande público essas visões que são importantes, no meu entendimento, para que a gente consiga que o nosso país se liberte dessa guerra cultural inútil que nós estamos travando e, tal qual uma grande árvore de frutos, desabroche e dê bons frutos. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigado agradecer. Agradecer ao senador pela participação, pelas explicações, pelas palavras. Muito obrigado a todos, então. Obrigado aí, gente. Um grande abraço, uma boa continência aí para vocês. É bom. Valeu. Obrigado. Obrigado.